Olá, irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, no estudo de hoje nós vamos falar sobre o deserto. Nós temos como objetivo hoje entender o porquê do deserto e o que é que acontece e como nós devemos nos comportar quando o próprio papai nos envia para o deserto. Isso mesmo, irmãos, é o próprio Espírito Santo quem nos conduz ao deserto, porque é onde ocorre todo o processo que nós precisamos passar para voltar ao jardim, para nos tornar filhos de Deus e entrar na terra do descanso, que é o reino de Deus. Então, hoje, nós vamos entender melhor o que significa o deserto e todo o processo e como a gente deve se comportar quando o Espírito do Senhor nos leva a Ele, tá? E para isso, para entender melhor sobre esse assunto, nós precisaremos voltar ao tempo em que o povo de Israel estava escravizado no Egito durante 400 anos, né? Isso para a gente começar a entender, né, como é que funciona essa questão do estar no deserto. Antes da gente começar o estudo, como eu sempre faço, eu peço a vocês que, caso gostem do vídeo, se inscreva no meu canal, dá um like pra gente lá, dá um joinha e caso deseje, deixe algo nos nossos comentários, tá bom? Então, antes da gente começar dando início a esse estudo, né, nós precisamos voltar lá no tempo em que o povo hebreu estava escravizado no Egito, né? Nós já sabemos que eles ficaram 400 anos como escravos no Egito e que chegou um determinado tempo em que eles estavam sendo tão castigados, né? O sofrimento estava tão grande que eles se voltaram para Deus e começaram a clamar a Deus, pedindo que lhes enviasse um libertador para tirar eles, né, daquele sofrimento, né? E aí o nosso papai enviou Moisés para eles, né? E todo esse episódio nós já conhecemos, não é? Então, papai, ele enviou Moisés e Arão, né, ao Egito diante de Faraó, tá? Para poder pedir que libertasse o seu povo, deixasse o seu povo hebreu ir, e o Faraó não permitiu, né? O próprio Deus, a Bíblia vai falar que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que não libertasse, para que ele pudesse mostrar a todos todo o seu poder e toda a sua glória. Então veio as 10 pragas do Egito, né? E por último, com a Páscoa, o povo pôde sair do Egito. Só que a ideia era sair do Egito, todo o povo hebreu, e durante 3 dias caminhar no deserto, né? Durante 3 dias da saída do povo da cidade de Ramsés, o faraó no Egito, que eles caminhassem e em 3 dias eles estariam adentrando o deserto. O primeiro deserto que eles iam entrar era o deserto de Sul. E assim começava a caminhada, né? A caminhada do povo hebreu pelo Egito. E começou desse jeito. Para entender melhor, nós precisaremos voltar, né, até esse episódio aí que é da saída do povo hebreu do Egito. Toda a caminhada desse povo pela península do Sinai mostrava ali o que o pai estava querendo nos mostrar referente ao processo que nós temos que passar, tá? Para entrar no reino de Deus, né? E todo esse processo começa lá em Êxodo. Então, esse povo, ele saiu da cidade de lá onde estava Faraó, no Egito, e a caminho de 3 dias eles estariam entrando no deserto, começando pelo deserto de Sul. Era só 3 dias, tá? E o que acontece? A partir daí começaria todo o processo de se lavar, de se purificar pelas leis de Deus, de se submeter, até que estivessem prontos para entrar na terra do descanso. Existia um caminho reto que daria, né, até o local onde o pai queria levar eles, que é um caminho reto. Só que esse caminho iria passar pelo terreno dos filisteus, um povo de guerra, que era inimigo do povo hebreu, né? Então você vê todo o cuidado que o pai teve com o povo durante toda a caminhada nele do deserto. Porque a própria palavra vai dizer em Êxodo, né, que assim, por conta dos filisteus ser um povo de guerra, o pai não permitiu que eles pegassem o caminho mais perto,
para chegar, né, até a terra de Canaã, mas fez com que eles dessem a volta, porque o próprio pai, ele imaginou, né, como que um povo que nunca batalhou, que não está preparado, que não está treinado, vai passar por esse caminho, né? Com certeza, se eles se deparassem com os filisteus e com a guerra, eles iriam retornar para o Egito, né? E não iria querer sair de lá, não é? Então você vê todo o cuidado que papai teve com o povo durante o processo que eles tinham que passar pelo deserto, né? Fez eles andarem mais um pouco, mas dar a volta para não passar por aquele caminho de guerra, não é verdade? Colocou uma coluna, uma nuvem que os refrescava durante o dia, e à noite essa coluna era de fogo para aquecê-los durante a noite e também para iluminar toda a caminhada durante a noite. Porque o desejo do Pai, irmãos, não é que nós fiquemos para sempre no deserto passando pelo processo. Não é que esse processo seja demorado. Se nós entrarmos no processo, se papai nos conduzir a isso, se nós entrarmos no processo e nos submetermos e fizermos aquilo que ele deseja que nós façamos, né? Nos submetamos à vontade dele, fazendo aquilo que ele quer que a gente faça, esse processo, ele é rápido, ele tem início, meio e fim. E vocês vão entender isso agora, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, para que a gente possa entender melhor, não é? Então, assim, o povo, ele ficou escravo durante 400 anos no Egito, e isso está registrado lá em Êxodo 3, né, do versículo 17 ao 20. Eu não vou poder ler tudo com detalhes, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então eu estou fazendo algumas referências, e se vocês desejarem, é só ir lá nessas referências que vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então começa em Êxodo 3. Então essa caminhada duraria 3 dias, da saída do povo hebreu da cidade de Ramsés, no Egito, até entrar no deserto de Sur, né, que foi o primeiro deserto. Então, como eu falei, papai, ele leva seu povo pelo caminho longe dos filisteus e não por um caminho de guerra, porque poderia ser que seu povo se arrependesse e decidisse voltar, por não ser um povo armado, bem treinado para a guerra. Isso está lá em Êxodo 13, 17. Está bem claro lá essa passagem, né? E logo, ao caminhar pelo deserto, logo depois de um período caminhando pelo deserto, né, o próprio pai fez com que Faraó se arrependesse de ter libertado aquele povo e que fosse atrás deles para persegui-los. O próprio pai permitiu isso. Para quê? Para que a glória dele, todo o povo pudesse ver a glória e o livramento que o Senhor iria dar, certo? E para que também o povo confiasse neles, reconhecesse ele como Deus, né? Então, o povo de Faraó foi atrás do povo hebreu no Egito. Essa história a gente também já conhece, né? E eles ficaram encurralados diante do Mar Vermelho, não tinha passagem, não é? E aí, quando o Faraó e o povo do Egito veio atrás do povo hebreu e eles não tinham mais saída, o próprio papai pediu para que Moisés subisse ao monte, estendesse o seu cajado, as águas se abriram do Mar Vermelho e seu povo passou por meio do Mar Vermelho a pés enxutos, não é isso? Pois bem, logo em seguida, o faraó adentrou também atrás do povo hebreu, certo? Mas aí as águas se fecharam e todos eles foram mortos. Todo o exército egípcio foram mortos. E assim, papai livrou eles do Egito. Mas logo quando eles chegaram ali diante do Mar Vermelho e foram encurralados, né, pelo exército inimigo, eles já começaram a murmurar. Foi o primeiro murmúrio do povo hebreu, né? Então eles pensaram, reclamaram com Moisés, é lógico, né? Como que pode? Como que esse Deus faz isso conosco, né? Nos tira do Egito, nos dá o livramento para a gente morrer aqui? Nos faz vir caminhando esse tempo todo, caminhada de 3 dias, e já aqui diante do Mar Vermelho não tem saída, né? O faraó e o seu exército vai nos matar. Que Deus é esse que nos tira de lá do Egito para morrer aqui no deserto? Então já teve o primeiro murmúrio do povo. E isso está lá registrado, né, em Êxodo 14.
Então aqui eu escrevi: Papai permitiu que Faraó viesse atrás do seu povo pelo deserto e eles foram encurralados diante do Mar Vermelho. E ele fez isso para mostrar seu poder e glória e testar também o coração do seu povo, se realmente confiava nele. E foi quando houve o primeiro murmúrio, né? E começaram a dizer exatamente o que eu falei, tá lá em Êxodo 14, né? Que Deus é o Senhor que nos tira do Egito, de onde a gente estava, para nos fazer com que a gente morra aqui no deserto. Falta de fé, falta de reconhecimento. E ali eles tentaram a Deus, né? Então Deus deu livramento para eles e eles continuaram caminhando pelo deserto. Né? A gente sabe que Deus matou os egípcios e o povo continuou caminhando pelo deserto, né? Caminhando pelo deserto, indo, eles tiveram sede e começaram a reclamar que não tinha água para beber, e começaram a murmurar novamente que Deus é esse, né, que nos tira do Egito, de onde a gente estava, para morrer de sede no deserto. E aí eles chegam em Mara, onde tem aquelas águas amargas. A gente também conhece bem essa passagem. E começam a murmurar. E ao tentar beber a água desse lugar, lá em Mara, as fontes de águas elas eram amargas. E aí começa o segundo murmúrio do povo. Moisés, ele clama a Deus e Deus manda que Moisés lance um galho da árvore na água e a água se torna doce e potável e todo mundo pode beber dessa água. Já é o segundo murmúrio, né? Já estão tentando a Deus pela segunda vez. Todo mundo bebe da água porque ficou doce e potável. Mas Deus, ele chama a atenção deles para que obedeçam a sua palavra e andem nos seus estatutos. O povo se acalma, porque afinal de contas, né, papai providenciou água para todo mundo tomar e promete seguir os seus mandamentos e andar nos seus estatutos. Aí eles continuam caminhando pelo deserto e papai leva eles para um lugar onde tem 12 fontes de águas, tá? E onde tem 70 palmeiras. E ali eles acampam, certo? É justamente no lugar chamado Elim, nesse lugar onde eles acampam. Esse povo, ele vive o tempo todo murmurando, irmãos. Não é um povo que espera a Deus, espera em Deus para que ele providencie, tá? Mas sempre se antecipa, murmurando, tentando a Deus e pedindo a Deus, né, livramento, pedindo para Deus dar as coisas. Não espere em Deus, não é? Então esse povo, ele é um povo de dura cerviz, né? Eles procuram irritar a Deus antes, eles não confiam, eles não reconhecem. Por quê, irmãos? Porque deserto é lugar de aprendizado, é o lugar onde você vai ser lavado, purificado pela palavra, que é o Senhor Jesus. É o lugar onde você vai ser introduzido na palavra de Deus, tá? É onde você vai ser forjado, vai ser tratado no seu caráter. Lembra que eu falei para vocês que o Evangelho de Jesus Cristo é para tratar o coração do ser humano. Então, quando nós reconhecemos quem Jesus é, tá? E então nosso Pai, nós somos conduzidos pelo próprio Espírito do Pai ao deserto para ser tratado, para ser forjado lá o nosso caráter em Cristo Jesus. A gente tem que passar pelas águas, nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo, temos que passar pelo fogo, tudo isso ocorre no deserto durante o processo. É lá que nós somos tratados no nosso reconhecimento em Deus, na nossa dependência de Deus, confiando nele de que ele vai nos livrar de tudo, mas precisamos passar pelo deserto, precisamos passar pelo processo para nos tornar filho de Deus. É necessário. Só que esse povo, papai mostra aqui que era um povo que não se submetia, era um povo duro de coração, que não esperava em Deus, mas só vivia murmurando e reclamando em todo o tempo. Em Elim, começou a reclamar de fome também, foi o terceiro murmúrio. Então Deus mandou para eles o maná do céu para os alimentar, mandou codornizes, porque eles começaram a dizer que já não aguentava mais comer maná, tá? E começaram a murmurar a Deus dizendo: o Senhor nos tirou de lá do Egito, onde a gente comia,
né, cebolas, onde a gente comia legumes, onde tinha carne à vontade, e nos trouxe para o Egito para morrer de fome, nós não aguentamos mais comer esse pão, que era o maná. Então papai envia codornizes para que eles comam carne, quer dizer, sempre murmurando, ao invés de se submeter à vontade do Senhor, eram murmuradores e duros de coração. Mas mesmo assim, todas as vezes que eles murmuravam, Moisés ia e clamava ao Pai por eles, tá? E eles eram atendidos, né? O Pai sempre dava o livramento e foi providenciando tudo durante a caminhada. Papai estava confiando de que o coração deles iria mudar em relação a ele, sabe? Então, eles só viviam reclamando e não se submetiam a Deus. Já estavam chegando no deserto de Sim. Em Refidim, o povo pede água novamente e Moisés faz sair água da rocha, que é quando o papai pede para ele bater na rocha e sair água da rocha. Tudo isso é representação de Jesus. A gente sabe que o maná que desceu do céu representa Jesus, o pão quentinho que desceu do céu. A água que sai da rocha representa Jesus também. Então eles estavam sendo todos ali alimentados, né? Eles bebiam a água que era Jesus, comiam o pão que era Jesus, porque no deserto é onde a gente vai ser lavado pela verdadeira água que é Jesus, tá? É local de aprendizado, de você se submeter à vontade de Deus. E tudo isso está registrado lá em Êxodo 15 ao 18, do capítulo 15 até o capítulo 18. E aí continua. Depois Moisés conduz o povo aos montes do sul, acampando junto ao monte Sinai. E já se perdura 3 meses da saída do povo do Egito, que é quando eles chegam na península do Sinai. Está lá registrado em Êxodo 19. No Sinai, essa passagem é considerada o coração de todo o Êxodo, que é onde papai faz aliança com o teu povo, né? Faz uma aliança ali. Nesse lugar, o povo ele recebeu a lei das mãos de Moisés. Moisés ele sobe ao monte pela primeira vez, ele constrói um tabernáculo improvisado, ainda não é aquele tabernáculo que papai mandou fazer, e oferece sacrifícios. Moisés ele sobe pela primeira vez e ele desce de lá com o livro da aliança, né, com as leis, na qual ele faz um livro e é escrito o livro da aliança, com todas as leis civis e religiosas para o seu povo, inclusive com todos os mandamentos em relação à festa, né? Continuando, quando ele desce com o livro, ele arma o tabernáculo, asperge sangue no tabernáculo e institui a aliança de Deus com o seu povo. Ali nesse momento, Deus está casando com o seu povo, está fazendo uma aliança de sangue com ele, em cima da lei. E todos eles se comprometem a obedecer a Deus e a andar nesse estatuto. Nesse momento, Deus anuncia que eles serão uma nação santa, um povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Uma nação de reis e sacerdotes, um povo escolhido por Deus. Esse é o desejo do Pai. Está escrito lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Tudo isso representa a aliança de sangue feita na velha aliança, em cima da lei, baseada na lei que foi dada a Moisés para o seu povo. Na segunda vez, Moisés sobe ao monte, e aí é que ele fica lá 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, face a face com Deus. Irmãos, eu quero dizer a vocês que esse vídeo, esse estudo vai precisar de uma segunda parte para dar continuidade, tá? Porque ainda tem muita coisa para falar. Então vocês aguardam a segunda parte que vai complementar esse vídeo, ok? Então Moisés sobe pela segunda vez ao monte e lá ele fica 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água, face a face com Deus. Papai pediu a Moisés que ele subisse com as tábuas de pedra, representando a dureza do coração do povo hebreu, porque papai já sabia que eles iam pecar, que aquelas leis iam ser escritas, né, em tábuas de pedra, representando a dureza de coração deles, porque ele já sabia que o povo ia pecar, né? Então, esses 40 dias que Moisés ficou lá em cima com o pai, 40 dias e 40 noites, o povo ficou 40 dias e 40 noites embaixo, né?
E estavam esperando Moisés, e aí começou de novo a murmurar, começou de novo a reclamar. Começaram a dizer que Moisés estava demorando muito a voltar e com certeza já havia morrido, né? E começaram a tentar dar seu jeito, agir pelas próprias mãos. E induziram Arão, esse episódio que vocês também já conhecem, a derreter o ouro e fazer um bezerro de ouro. Então já caíram em pecado com a idolatria. Começaram a adorar um outro Deus que não foi o Senhor. Cometeram pecado, traíram ao Senhor, né? Tanto que o próprio papai pede para Moisés descer e fala: olha, você está aqui comigo, mas seu povo já está me traindo, tá? Então agora eu quero que você desça e veja o que eles estão fazendo. É quando Moisés desce com as tábuas da lei já para entregar ao seu povo, né? E antes de descer, papai já fala para ele que o povo traiu e que iria destruir esse povo. E aí Moisés intercede de novo, clama, fala com Deus e Deus não desiste do povo, né? Mas quando Moisés desce, ele se irrita e aí ele quebra as tábuas da lei quando ele vê todo mundo, a maioria das pessoas, né, do povo, porque não foram todos, adorando um outro Deus que não era o Senhor. E naquele momento ele se irrita, ele quebra as tábuas da lei. E aquele plano de Deus de tornar uma nação santa se transforma somente numa tribo, porque uma única tribo não traiu a Deus, que foi a dos levitas. Eles não traíram ao Senhor. E aí papai mandou que eles pegassem a espada e matassem todos os traidores, os idólatras, que se corromperam e traíram a Deus. E naquele dia morreram 3.000 do povo de Israel. Por causa do pecado, por causa do coração duro de não se submeter ao Senhor, cometeram pecado de idolatria, né? Então, aquele plano de que toda a nação seria santa ficou só na tribo de Levi. Depois, Moisés teve que subir novamente. Ele fez outras tábuas de pedra e levou para que o Senhor colocasse lá as leis, os 10 mandamentos, e ele pudesse entregar ao seu povo. E assim continuou o povo caminhando pelo deserto, com o seu coração duro, não querendo se submeter a Deus. E a gente continua no próximo vídeo essa caminhada do povo hebreu no deserto. E vocês vão entender até onde papai quer chegar. Amém?